Legal. Então, fizemos as formas básicas. Temos formas aqui também, na sequência das ferramentas. Eu clico com o botão direito. Agora aqui eu tenho a Polygon Tool, né? Clico com o botão direito. Tenho a Line Tool. Esta ferramenta Line Tool eu utilizo raramente. Bem pouco eu utilizo a Line Tool. Por quê? Quando eu seleciono a Line Tool, olha só, ele me permite colocar um peso aqui, ó, de 1 ponto ou então 1 pixel. E normalmente quando a gente trabalha com produção gráfica, quer fazer algum filete, a gente utiliza filetes de 1/4 de ponto até, às vezes. Né? 0,25 pt, 0,25 pontos. E se eu tentar colocar aqui, ó, 0,25 pt, e der um Enter, ele não deixa, olha só. Ele deixa colocar um valor entre 1 ponto ou 1000 pontos. Né? Então, ele não deixa. Então, a gente sempre fica com uma linha muito pesada, né, para desenhar. Então, qual é o recurso que eu utilizo? Vou dar um Ctrl C aqui. Eu desenho retângulos fininhos aqui. Ó. Faço um retângulo, dou um Ctrl T, que é o comando de transformação livre, né? Ctrl T. E escolho as medidas aqui em Width e Height, em largura e altura. Onde eu chego aqui na altura, olha só, clico com o botão direito e troco a unidade de medida, por exemplo, para pontos. Olha lá. E aí eu coloco aqui, ó, 0,25 pt. Ele já alterou lá embaixo, eu dou um Enter para fixar esse valor e mais um Enter para terminar o Ctrl T. Olha lá, é uma linha bem fininha. Ok? Maravilha. Vou deletar essa camada aqui e vamos continuar. Olha lá, eu tenho aqui a ferramenta Custom Shape. É uma ferramenta de formas personalizadas. Olha só, se a gente observar na nossa barra de opções, eu tenho aqui a caixinha Shape, forma. Eu clico nessa seta para baixo e olha todas as formas que nós já temos aqui nessa paletinha. Né? Porém, se você tiver poucas formas, é porque você ainda não adicionou todas. Olha só como é fácil. Basta você clicar aqui nessa setinha preta virada para a direita e clique diretamente aqui em All, em tudo. Né? Você clica em All, ele vai dar essa mensagem. Você deseja substituir as formas que está aqui por todas as outras? Você pode dar um OK, porque ela não vai tirar as suas formas, ela vai, as formas que você já tem vão ser colocadas novamente. Tá? Então, ele vai aparecer várias outras aqui. Como eu já tenho todas, eu vou cancelar. Ok? Maravilha. Percebam que aqui no final, eu tenho o chapeuzinho do Johnny Walker já feito de lições passadas. E eu vou ensinar vocês daqui a pouco a vetorizar esse chapéu todo direitinho com a ferramenta caneta e também a colocá-lo aqui na lista de formas personalizadas. Maravilha. Eu clico aqui, ó, por exemplo, no gatinho. Clico de novo nessa setinha. Então, eu vou lá, ó, eu clico e arrasto, e para essas formas personalizadas, eu recomendo sempre utilizar o Shift para manter a proporção. Senão você vai fazer um gato esticado, um gato amassado, né? Então, não vai ficar um acabamento muito legal. Deixa o Shift pressionado, solta o mouse primeiro e o Shift depois. Olha lá. Agora, tem uma questão interessante a respeito do Shift. Às vezes, na pressa, a gente pressiona o Shift, que é o botão da trava de proporção, antes de clicar e arrastar. E olha o que acontece. Se eu pressionar o Shift agora e deixar, olha o que tem ali do lado do cursor, o mais. Significa que vai acontecer o quê? Olha só, eu estou com o Shift apertado e continua apertado. Eu clico e arrasto. Eu desenho um segundo gatinho aqui, um gatinho distante, um gatinho pequeno, solto o mouse e solto o Shift. Legal, desenha esse gato menor aqui. Só que olha só o que aconteceu. Ele não foi parar em uma nova camada de forma. Ele foi adicionado à máscara do gato maior. Então, se eu quiser trocar a cor de um dos gatos, olha só, eu vou dar um duplo clique aqui, ó, e trocar de cor. Olha o que acontece, os dois gatos ficam com a mesma cor. Porque os dois demarcadores, os dois paths, estão na mesma máscara vetorial aqui, ó, representada em cinza, na camada, ok? Aí, se eu quiser tirar esse gato intruso,
eu pego a ferramenta de seleção de demarcadores, seta preta, clico uma vez nele, olha só, percebam que os nós de desenho vetorial se iluminam e eu aperto o Delete. Pronto, ele saiu. Se eu quiser movimentar qualquer uma dessas formas vetoriais, eu clico e arrasto tranquilamente. Eu clico uma vez para trocar de camada, então eu posso arrastar. Clico uma vez para trocar de camada e posso arrastar. Maravilha! Clico fora para tirar a seleção. Legal. Seta branca, rapidinho como funciona. Clico aqui na seta branca, Direct Selection. Clico para selecionar a camada. Clico na linha para selecionar o demarcador. E olha só, eu posso clicar em uma caixinha aqui de nó de desenho vetorial. Depois que eu cliquei, ele ficou pretinho selecionado. Eu clico e arrasto, olha lá, para mudar o formato e ter outras formas geométricas, olha lá. Maravilha. Ctrl Z aqui para voltar. Ctrl Alt Z, voltei. Clico fora para tirar a seleção. Maravilha. Agora, por exemplo, se eu precisar perfurar aqui, ó, este hexágono que eu fiz de propósito, para a gente simular aqui uma porca, aquela porca de pressão que a gente usa aí para prender prateleiras, né, junto com um parafuso, né? Às vezes a gente usa no banco da bicicleta, no garfo, né, da bicicleta. A gente tem essas porcas de pressão. Mas a gente precisa de um furo. Precisamos vazar aqui essa parte da rosca. Então, olha só o que eu devo fazer. Eu já peguei aqui rapidinho a ferramenta de elipse. E antes de desenhar, olha lá. Eu vou selecionar aqui em cima, nessa sequência de botões, a primeira ferramenta, ela vai fazer uma nova forma, uma nova camada de forma. A segunda ferramenta vai adicionar a área da forma. Não é o que eu preciso. Adicionar um círculo ali no meu hexágono. Esse daqui é o que eu preciso, olha só. Ele vai subtrair esse círculo da área da forma do hexágono. A próxima ferramenta, ela mantém apenas a intersecção. E a última, ela vai excluir a intersecção, o que está sobreposto. Então, olha só. Vou utilizar essa ferramenta aqui, ó. Cliquei, arrastei, deixei o Shift, olha só como ele emenda, né? E eu posso substituir depois de ter desenhado. Basta você pegar a seta preta, selecionar o círculo, olha só os botões aqui de volta. Se eu apertar o próximo, ele subtrai. Se eu apertar o terceiro botão, ele vai fazer apenas a intersecção. E o quarto botão vai deixar aqui, ó, vai excluir a área sobreposta. Então, o que eu quero, olha só, pode ser tanto o último quanto o segundo. Porque eu quero essa exclusão, ó. Então, eu vou colocá-lo aqui. Mas e agora para alinhar? Perceba que quando eu vou movimentando, aparecem essas linhas rosadas aí, né? Isso porque eu deixei habilitado as guias inteligentes. Elas ficam aqui em visualizar, mostrar, ó, view, show, smart guides. Olha lá. Ok? Mas no caso eu vou deixar, elas são interessantes. Às vezes elas atrapalham para o desenho vetorial livre que eu vou ensinar já já. É interessante a gente desligar, para que a gente tenha um desenho mais solto, mais leve. E elas acabam atrapalhando. Então, vou clicar aqui fora. E para alinhar esses dois objetos, eu tenho o objeto do fundo, o objeto da frente. Clico e arrasto para que a seleção apenas encoste nos dois. Então, olha só, no mesmo momento que eu tenho os dois selecionados, eu tenho 6 botões de alinhamento aqui em cima. 3 botões de alinhamento no eixo da vertical, 3 botões de alinhamento no eixo da horizontal. Então, olha só, o próprio desenho já mostra o que vai acontecer. Eu vou usar o alinhamento no centro vertical e o alinhamento no centro horizontal. Olha lá, agora o furo da rosca está exatamente no meio. Aí você fala, mas o círculo está muito grande. Perfeito, a gente precisa selecionar apenas o círculo. Eu clico fora, clico no círculo. Uso o comando Ctrl T de transformação livre. E atenção, reduzir pela diagonal com o Shift para manter a proporção e o Alt para reduzir a partir do centro. Já que o meu círculo já está centralizado, eu utilizo o Alt e eu não perco a centralização aí desse círculo. Sempre termino o Ctrl T com Enter. Ótimo.
Só que ainda não terminamos. Ó. Se eu tentar, cliquei fora, se eu tentar arrastar essa forma achando que ela é única, ela não vem inteira. Então eu dou um Ctrl Z, seleciono os dois objetos, as duas formas, e eu clico nesse grande botão combinar aqui em cima. Combine. Combine Path Components. Combinou. Agora sim, ó, se eu clico fora, clico nele, olha só, os dois objetos formam um único. E colocando aqui no cantinho do logotipo Johnny Walker, a gente consegue perceber que ele é vazado. Ok? Então, esse é o básico do desenho vetorial. Vamos para o intermediário agora.